Boa noite a todos. Hoje é dia 23 de março e nós estamos iniciando mais um dia de estudos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Para começar, como sempre, a gente vai ler uma página, não é? E essa página chama-se Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus em Lucas 13, 24, do livro Vinha de Luz, por Emmanuel, capítulo 20, título Porta Estreita. Antes da reencarnação, necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita, deu uma zebra aqui, a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que recebe e exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a levará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço e, temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa campos de evolução sem algo a realizar. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo, as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo e, porque se acomodaram muito bem nas portas largas, voltam a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Graças a Deus. Essa, então, é a página Porta Estreita. Não foi por acaso que a gente escolheu, porque Porta Estreita é um dos itens desse capítulo 18 que nós vamos estudar hoje, que tem o título de Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vamos fazer então a nossa prece, pedir licença à irmã Laura, seus colaboradores, para dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nessa noite, agradecendo pela semana que tivemos, com saúde, com paz, harmonia, e pedindo toda a inspiração para que a gente possa bem conduzir e bem absorver as mensagens desse capítulo. Graças a Deus. E aqui, lembrando, né, que está o nosso copinho d'água para quem quiser, porque é uma reunião espírita com certamente presença dos nossos amigos espirituais que vão fluidificar essa água para o nosso benefício. Tá? Bom, só fazendo uma retrospectiva, né? O Guilherme, na semana passada, citou isso, do encadeamento dos capítulos, né? Eu acho que vale a pena até rapidinho, para quem começou depois, que não está desde a primeira aula, não é, pelo primeiro encontro, o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, né? Como sabemos, foi passado
por grandes espíritos de luz, capitaneados e liderados pelo Espírito de verdade, que é Jesus, que foi Jesus, pessoalmente. Ele começa nos 4 primeiros capítulos falando o que a gente chamaria de introdutórios, né? Capítulos introdutórios, em que ele coloca os pilares do Espiritismo, que há muitas moradas na casa do Pai, e da reencarnação, das múltiplas existências. Ele chega num capítulo, inclusive, falando: meu reino não é deste mundo, e que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, são os pilares da doutrina. Depois, os próximos 6 capítulos são as bem-aventuranças, não é? Que incluíram, inclusive, um que é o Cristo Consolador, no meio dessas bem-aventuranças, onde ele ali diz que todas as aflições, todas as dificuldades, todas as situações que nós passamos, nós temos a presença do Cristo Consolador. E aí, no capítulo 11 em diante, a gente tem aí, que é o que nós já estamos deixando para trás também algumas semanas, nós temos mais 6 capítulos em que ele já passa a dar uma série de orientações para nós de como seguir, porque aquela história que foi dita na nossa página das portas largas das tentações, né? E o que a gente tem que estar esperto para não tropeçar, né? Uma série de capítulos em que ele vai trazer mensagens de cunho moral e ético, né? Como amar o próximo, assim, igual a si mesmo, amar os nossos inimigos, tudo isso muito bem explicado. Essa que a gente acabou de conversar: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, honrar pai e mãe, fora da caridade não há salvação, e não se pode servir a Deus e a mamon, né? Então, esses foram os recentes, antes do capítulo 17, que foi conduzido 2 semanas atrás pelos irmãos Anderson e Guilherme, que foi, vamos dizer assim, o auge dessas mensagens para o bom caminho, que era o capítulo Sede Perfeitos, né? E hoje a gente chega nesse muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quer dizer, tudo muito encadeado e vai continuar assim até o final. Então, recapitulando as 2 últimas aulas, os nossos irmãos Anderson e Guilherme abordaram o tema Sede Perfeitos, como eu falei, né? E aí eles falaram dos caracteres da perfeição, definiram o homem de bem como aquele que cumpre a lei e a justiça, lei de justiça, de amor, de caridade, na sua pureza. E o capítulo passado falou também sobre o que é ser um bom espírita, né? Eles trouxeram isso com muita propriedade. E o nosso irmão João, naquela ocasião, durante os debates do final da aula, ele falou uma frase que vale ser repetida, que é: o espiritismo é a chave que abre a porta em direção ao crescimento, né? Então, de fato, é isso. A doutrina tem esse papel. A porta estreita está lá. E o espiritismo, com a sua doutrina, com as suas mensagens, com as suas orientações, que nem sempre a gente consegue seguir, ela é a porta, é a chave que abre essa porta. Aliás, que a gente também comenta que Kardec recebeu esse tipo de mensagem em várias ocasiões, também de vários espíritos na mesma linha. E nas instruções dos espíritos, nas 2 semanas anteriores, eles também falaram sobre o dever, não é? A virtude, sobre a hierarquia dos superiores e inferiores, e concluíram com aquelas advertências sobre a importância também de cuidar do corpo e do espírito. E o capítulo dali, naquele ponto, listou uma série de situações que tem que ser observadas. Eu até citei de uma entrevista que eu tive no outro centro, né, no Caminho da Luz, em que a entidade que me fez a triagem falou: olha no espelho e se pergunta, você cumpre a lei da justiça, de amor e da caridade? Você não pratica o mal? Você faz todo o bem que poderia e não despreza voluntariamente alguma ocasião de ser útil? Você tem fé no futuro? Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, já que caixão não tem alça, né? A gente sabe disso. Tem fé no futuro?
né? Outra vez, encontra satisfação nos benefícios que você consegue espalhar. Foi citado também em relação aos nossos serviçais, que a gente tratar com dignidade, né? Com urbanidade, nos serviços que a gente presta também, permitir fazer coisas boas para os outros, nas lágrimas que a gente consegue enxugar, né? Por exemplo, a caravana é um bom exemplo disso, e nas consolações que a gente consegue trazer também a alguém aflito, não é? Aí, ainda no espelho, você é bom, você é humano, você é benevolente para com todos, sem distinções de raças, de crenças, de cor, enfim, de sexo. Você vê, em resumo, vê todos como irmãos. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Isso foi muito bem falado também, não é? Até se comentou, não é proibido ter bens, né? Tem que saber fazer uso dele, porque isso é um depósito transitório, como eu acabei de falar. E os subordinados e serviçais, como eu também disse, com bondade, benevolência, porque são iguais perante a Deus. Às vezes superiores a nós em espírito, né? Quando chegar lá, você vai ver. E no nosso lar tem passagem desse tipo, que o André Luiz, que era médico, encontrou gente que era mais humilde que ele aqui na Terra, mas que lá estava na posição superior. E um bom resumo desse capítulo 17, então, foi feito naquela ocasião por François Nicolas Madeleine, que falou a seguinte frase, que arrematou lá em 1863, né? Mas vale pouca virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho. Mas vale pouca virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho. Então, esse foi o estudo das 2 últimas semanas. Um capítulo maravilhoso e muito bem conduzido pelo Anderson e pelo Guilherme. Bom, e hoje, então, capítulo 18, como eu disse, muitos dos chamados, poucos dos escolhidos. Vai se dividir em quê? Vai se dividir em a parábola do festim das bodas, ou núpcias, a porta estreita, que foi inclusive o motivo da nossa página de hoje. Vai ter um outro item chamado nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E um outro item que é muito se pedirá àquele que muito recebeu. E nas instruções dos Espíritos, dar-se-á àquele que tem e, finalmente, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Ou seja, depois de que a gente fazia aquele introito que eu falei de cada capítulo ao longo, até o capítulo 18, onde nós estamos aqui, os 17 anteriores, né? Chegou no momento do puxão de orelha, né? Da minha culpa, minha máxima culpa, né? E nesta noite nós vamos estudar os 2 primeiros e os outros na semana que vem. Então, essa noite, a parábola do festim das núpcias e a porta estreita. Muito bem. Parábola dos festins das núpcias está no capítulo 22 de Mateus, versículos de 1 a 14. E aí vamos ler esse trecho da parábola. Lembrando sempre que Jesus falava sempre por parábolas, porque o povo era um povo iliterato, né, que não ia acompanhar se ele falasse o que tinha que falar, e talvez até não acreditaria. Então era preferível falar por parábolas, né, para dar aquelas importantes mensagens. Então, a parábola do festim das núpcias. O reino dos céus é semelhante a um rei que, preparando as bodas, as núpcias do seu filho, enviou seus servos a chamar convidados para a festa, mas os convidados se recusavam a vir. Enviou outros servos, com ordem de dizer aos convidados: eis aqui que tenho preparado um banquete, meus touros e animais cevados já estão mortos e tudo está pronto. Venham às núpcias. Mas eles desprezaram o convite, se foram. Um para a sua casa de campo, outro para os seus negócios. Os outros lançaram mão dos servos que ele enviara e os matara depois de haver ultrajado. O rei, indignado, né, tendo ouvido isto, se irritou e enviou o seu exército. Os homicidas foram então exterminados e a cidade foi queimada. Então ele disse aos seus servos: a festa de núpcias está pronta, mas aqueles que foram chamados não foram dignos dela.
Ide, então, a todos os cantos e chamai as pessoas à festa, aqueles que encontrardes, e convidai-os para as bodas. E os servos saíram pelas ruas, congregaram todos os que acharam maus e bons, e o salão de festas ficou repleto, e a festa aconteceu. O rei, em seguida, entrou para ver quem estava à mesa, e tendo percebido um homem que não estava vestido com veste nupcial, disse-lhe: meu amigo, como viestes aqui sem o traje nupcial? E esse homem emudeceu. Então o rei disse aos ministros: amarrai as mãos e os pés dele e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Estou fazendo aqui essa é a parábola, então, das núpcias. Eu sou do tempo, né? E Washington também, né, da nossa idade, que se realmente, quando se ia a umas núpcias, a gente ia de terno, era um padrão, né? Hoje, raramente tem alguém de terno. Se bobear, só o que está casando lá, o noivo, né? Então, e inclusive eu até fico, desculpem, mas eu fico às vezes até um pouco, não vou dizer chocado, mas eu fico perplexo, quando até no próprio centro, na nossa própria casa de Laura, eu vejo às vezes as pessoas não estão adequadamente. Eu sou do tempo que tinha que ter respeito pelos templos, pela igreja. Nesse ponto, o evangélico ele tem mais respeito. Você vê que aquelas pessoas bem humildes pegam a sua roupinha mais única, talvez, né? A única roupa, mas o terno, a sua Bíblia, aquele melhor vestido, talvez o único também que tem a condição e vai para a sua igreja e vai. Você vê às vezes andando pela estrada, aquelas pessoas das fazendas, dos sítios, da beira da estrada, arrumados, indo para o teu templo. E aí a gente vê na igreja católica, na igreja evangélica, não na evangélica não, você vê no centro espírita, pessoal de chinelo, de bermuda, tudo bem, cada um vai como acha que deve. Mas eu ainda sou do tempo que um templo é um lugar de respeito. Então a gente teria que se vestir para as bodas. Não vamos chegar ao ponto do rei que manda laçar os pés das pessoas e lançá-lo nas trevas exteriores, né? Mas a minha ainda me causa perplexidade, mas certamente eu sou de outra época, os tempos mudaram, né? E aí, não é? Aí a mensagem que tem aí nessa parábola é uma alegoria, como a gente sabe, né? E ele faz aqui, então, uma comparação das núpcias com o reino dos céus, né? E tem tudo a ver com a porta estreita também, né? Os primeiros convidados para as festas do reino dos céus foram os judeus, que Deus havia chamado primeiramente para o conhecimento das suas leis. Os enviados, né, pelo rei, né, foram os profetas que antecederam a Jesus na época, os profetas de muitas e muitos séculos, que foram exortá-lo a seguir a estrada da verdadeira felicidade, mas as palavras foram pouco ouvidas. As advertências foram desprezadas e muitos foram até mesmo massacrados, como aqueles servos da parábola. Muitos dos profetas foram massacrados. Então, essa analogia é muito próxima da parábola das bodas do rei com essa do primórdio do judaísmo naquela ocasião de Jesus. Os convidados que se negaram a comparecer, que foi um segundo momento, uma segunda tentativa do rei, sob pretexto de irem para suas casas de campo, são o conjunto das pessoas que viviam na época de Jesus, que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostraram-se totalmente indiferentes e resolveram e preferiram cuidar das suas tarefas do que das coisas celestiais que Jesus estava transmitindo. E que na época antes de Jesus, Moisés também estava transmitindo.
E ele transmitiu primeiramente através de Moisés, depois através de Jesus. Era um pequeno foco de luz que a intenção era se expandir, né? Triunfar, como disse na época, né, sobre o paganismo, e dar a Abraão uma posteridade espiritual. Mas isso tudo passou despercebido. Os judeus, embora repelindo os ídolos, porque eles também acreditavam num Deus único, eles negligenciaram com a lei moral. Os fariseus, os sacerdotes do templo, tanto que gerou um dia uma revolta de Jesus que expulsou todo mundo do templo, que estava naquela prática de comércio, naquela prática mundana, uma prática de exploração dentro do templo de Jerusalém, né? E o mal estava ali, as tentações da porta larga, né? A nação, na época dominada pelos romanos, estava dividida em facções, seitas, a incredulidade geral, até mesmo dentro do santuário, como eu acabei de falar. E aí Jesus aparece para chamá-los ao cumprimento da lei. Os primeiros convidados para o banquete da fé, como eu disse, foram Moisés, depois a palavra de Jesus. E foi sacrificado também. Jesus foi crucificado também por aqueles a quem ele passou a palavra, passou o caminho, mostrou os seus milagres, mostrou a existência de Deus através dele em muitas ocasiões. E eles foram injustos, viraram as costas e o crucificaram. E, como a gente falou, a responsabilidade coube aos fariseus, aos saduceus, que puseram a nação a perder por causa do orgulho e do fanatismo. Em seguida, o rei, vendo isso, mandou convidar todos que fossem encontrados na rua, bons e maus. E aí, a analogia qual seria? Que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos, não pagãos, gentios, como Paulo, né, é conhecido como o apóstolo dos gentios, idólatras. E os que aceitassem, qualquer um que aceitasse, seria admitido na festa, em lugar daqueles primeiros convidados. Mas não bastava ser convidado, não bastava se dizer cristão, nem sentar-se à mesa. Era preciso, antes de tudo, estar vestido com o traje nupcial, ou seja, na analogia, ter a pureza do coração que Anderson e Guilherme apresentaram para nós nas semanas passadas, no capítulo Sede Perfeitos. Então, a analogia perfeita com a parábola das bodas. E aí, essa lei está inteira nas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, poucos aguardam e a colocam em prática. Bem poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. E foi por isso que Jesus disse: haverá muitos chamados e poucos escolhidos, né? Aí, também naquela ocasião, vale a pena, eu acho que é bom lembrar também, porque também cabe aqui a analogia com a parábola do semeador, que foi o Anderson que colocou, né? Algumas sementes foram colocadas à beira do caminho e as aves comeram, outras caíram em solo rochoso e improdutivo, embora germinado, rapidamente murcharam, secaram ao calor do sol. Outras sementes caíram entre os espinhos, que os espinhos sufocaram os brotos, mas apenas algumas poucas caíram no solo fértil e germinaram, cresceram, produziram uma bela colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Na verdade, é uma outra parábola lindíssima que também tem tudo a ver. Então, é aquilo que a gente falou no começo, como que as coisas se encaixam, né? Uma está encadeada com a outra, e a gente faz, às vezes, ou muitas vezes, ou maior parte das vezes, ouvido de mercador, né? Bom, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, não posso deixar de falar do Humberto de Campos, você já deve pensar, lá vem o Jorge falando de Humberto de Campos de novo, Irmão X, Humberto de Campos, Boa Nova. Realmente, para mim, esse livro é maravilhoso, eu leio trocentas vezes, porque é muito legal. E que já tratamos lá no início dos estudos, mas vale a pena recordar, capítulo 3 das primeiras pregações. Jesus estava se dirigindo a Jerusalém, passando por Jericó, né? Que é o oásis,
sentado como um peregrino nas adjacências do templo, lembra-se dessa passagem? Ele encontrou com aquele sacerdote Hanã, né, que seria, inclusive, mais tarde, do julgamento de Jesus, um dos juízes. E ele perguntou: Galileu, o que fazes nessa cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Jesus. Reino de Deus? E que pensas tu venha a ser isso? E aí ele responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então, esse é o ponto básico da mensagem do festim das bodas. O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. E aí a gente vê como que essa passagem da parábola, tanto do semeador quanto a das bodas, ela é perfeita para representar essa ideia aqui transmitida no capítulo, né? Que muitos os convidados, mas poucos, né, que são, na realidade, os escolhidos. E aí a gente passa para o segundo item da noite, que é a porta estreita, que está no capítulo 7º de Mateus, versículos 13 e 14, e em Lucas, capítulo 13, versículos de 23 a 30. Vamos ler esse trecho. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Então, essa é a parte de Mateus. Já na outra, que é a de Lucas, é assim. Alguém perguntou: Senhor, são poucos então os que se salvam? E Jesus responde: porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora. E começareis a bater a porta, dizendo: abre-nos, Senhor. E ele vos responderá dizendo: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinaste nas nossas praças. Lembra que eu disse lá atrás, num dos itens que nós vamos tratar na semana que vem? Senhor, Senhor, né? Falar o nome de Jesus em vão, o nome de Deus em vão, né? Somos aqueles em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim todos os que obrais a iniquidade. Ali haverá o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós ficaste de fora dele, excluídos. E virão do Oriente e do Ocidente, e do setentrião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. Então, os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Então, essa passagem que está em Lucas, né? Essa forte, pesada. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, como a gente disse, e o caminho do mal é mais frequentado, né? Inclusive, tem até aquela piada, né? Que ofertaram a oportunidade de vocês, do cidadão lá escolher se ele queria a porta do céu ou a porta do inferno, né? Aí ele perguntou: não, vou lá, posso experimentar? Posso. Aí ele foi primeiro para a porta do céu, aí aquela maravilha, aquela paz, aquele silêncio, uma musiquinha na harpa, né? Uma coisa assim, monótona, chatinha, né? Aí ele esperava diferente, né? E aí aquela palestra, todo mundo ouvindo palestra, cânticos, orando, todo mundo toda hora. Agora posso ver a outra porta lá do inferno? Ah, pois não. Aí ele foi, chegou lá, tinha festa, bebida, comida à vontade, deliciosa,
todo mundo dançando, mulheres, luxúria, poxa, legal. Aí ele voltou e falou, eu quero a porta do céu. Não, eu quero a porta de lá de baixo, que é mais interessante, aquela é muito monótona. Tá bom. Aí ele desceu, e aí quando ele chegou lá, já estava lá o diabinho na porta do elevador esperando ele. Quando ele botou a cara, o diabinho já agarrou ele pela nuca, cobriu ele de tapa, já deu-lhe uma chicotada, já botou ele para trabalhar, jogou ele num mar de lama. Falei, peraí, mas cadê a festa? Cadê a festa? Poxa, cadê a mulherada? Cadê a comida? Cadê a bebida? Ele, pô, você não acredita em propaganda? Fala sério, né? Então, essa era a piada. Mas é verdade. Então, Fake você... news, era fake news. Era fake news, exatamente. Exatamente. Aí, já viu, né? O cara se deu mal. É a tentação da porta larga, né? Esse é o estado atual da humanidade terrena, que sendo a Terra, então, um mundo, se desculpe até pela piadinha, mas é para relaxar mesmo, mas ela tem um fundo profundo, né? Sendo a Terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada num planeta de regeneração, aí o bem predominará, será o mais frequentado. Nós devemos, então, entender essas palavras no sentido relativo e não absoluto, né? Deus teria voluntariamente condenado as criaturas à perdição, a uma pena eterna, a um castigo sempre, a aflição? Não, é claro que não. A gente tem que reconhecer que Deus é justiça e bondade. Para isso, nos dá muitas oportunidades. E a oportunidade de escolha é nossa, livre-arbítrio. Ficar parado, tentar na próxima vez ou andar mais rápido, né? Para entender bem, então, essas afirmativas sobre a porta da salvação, é preciso deixar bem claro o que vem a ser a salvação em si. O que quer dizer salvação no contexto espírita, da definição espírita? O que é salvação? Salvação é a felicidade eterna após a morte. Porque a gente sabe a gradação dos espíritos, a gente vai ter uma palestra em breve, na semana que vem, né, sobre anjos guardiães. Ali a gente vai mostrar um quadro sinótico sobre a gradação dos espíritos, a hierarquia dos espíritos, né? Então, todos poderemos chegar a ser espíritos puros um dia, daqui a, sei lá, 489 encarnações, talvez, né? Mas o caminho está lá, né? As nossas escolhas é que fazem a gente ir mais rápido ou mais lento. Perdeu de ano, ficou recuperação, né? Ou passou direto. Só tem essas duas alternativas. Mas sempre lembrando que Deus é misericórdia e justiça, sempre. E se salvar também todo mundo, seria injustiça para aqueles que trabalham arduamente pelo progresso, né? Os perigos existem, são genuinamente ameaças para a nossa felicidade, né? Mas, volto a falar, está nas nossas mãos. São as nossas imperfeições morais, né, que interrompem essa felicidade plena, as nossas más tendências, nosso egoísmo, nosso orgulho. Então, aqui a igreja chama de pecados capitais, né? Fruto de desviciações morais, comportamentos inadequados que fomos repetindo vida após vida, cristalizando no nosso espírito na condição de um infrator das leis de Deus. Então, essa porta tão estreita que apenas a um pequeno número é dado transpor se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte. É uma pergunta. Por que essa porta tão estreita que apenas a um pequeno número é permitido transpor se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que Deus usa, vamos dizer assim, a história do livre-arbítrio, né? Estamos incessantemente em contradição conosco, com nós, conosco mesmo e com a justiça de Deus. E estamos sendo postos à prova. E é preciso romper, então, com essas más tendências e exatamente permitir essa passagem pela porta estreita, de que nos fala o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, é o que fala os evangelhos sinóticos, é o que fala os evangelhos apócrifos, todos falam a mesma coisa, inclusive em outras denominações ou religiões também.
islâmica do bom islamismo, evangélica, protestante, budismo, hinduísmo, todos falam a mesma coisa. Até porque o budismo ele é espiritualista, né? Então é o mesmo caminho, com uma vestimenta um pouco diferente, né? A primeira ferramenta que o espiritismo recomenda, então, é a oração, por exemplo, né? Com a oração é a nossa primeira ligação, né, com Deus, né? Religião é religar, mental, sincera, fervorosa, com o Pai Celestial, para fazer uma faxina psíquica e nos ligarmos àquelas forças do bem, dispostas a nos fortalecer a vontade e a intrepidez. A gente vai ver também na palestra da semana que vem a história do espírito guardião, né? Do protetor espiritual. Ele está ali, soprando no nosso ouvido. A gente às vezes faz ouvido de mercador, nem de maldade, às vezes não ouve mesmo, porque no dia a dia, na correria, na loucura que nós estamos vivendo cada vez mais rápido, então a gente não percebe, não percebe. E ele está te dando um monte de dicas ali, poxa, se você não escuta, entendeu? Agora, a gente que está estudando aqui, conhecendo isso tudo, conhecendo suas faltas, conhecendo o que é errado, a gente tem uma responsabilidade maior, né? E fica mais fácil, teoricamente, para o espírito se educar, partir para reparar esses erros, evitar cometer os mesmos equívocos. É difícil, eu sei. Não estou dizendo que eu faço tudo certinho, eu escorrego. Mas é aquela história que a gente já falou em vezes anteriores. Cair, levantar, até tem música, né? Falando sobre isso. Então, a gente tem que estar sempre atento todos os dias. E aí, na questão 919 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, tem uma resposta esclarecedora. A pergunta é a seguinte: qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí a resposta é a seguinte: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. É aquela história do espelho. Olha no espelho, conhece-te a ti mesmo. É a resposta do sábio grego lá que respondeu isso: conhece-te a ti mesmo. E foi a resposta do espírito. Tem hora que eu percebo, eu conversei até com a minha esposa sobre isso, tem hora que os espíritos já estão cansados com essas perguntinhas e já também sem paciência. Você vê que algumas respostas ele fala, inclusive estava lendo hoje, no caso dos anjos guardiães, tem uma hora que a resposta que ele fala, que eu estava terminando de preparar a aula, ele fala: chama como você quiser, a resposta do espírito. Chama como você quiser, os nomes não importam. O espírito já não aguentava mais de aquelas perguntinhas. Mas, enfim, faz parte. Nós temos que lembrar que aquilo foi escrito em 1800 e blau, e aí as pessoas realmente tinham mais dificuldade, até porque Kardec não era espírita inicialmente. Ele tinha, junto com aquela plateia de amigos que estavam com ele, ele tinha que fazer perguntas, às vezes até óbvias para nós hoje, neste século, mas que na época talvez não fossem tão óbvias, né? Bom, e a mais nobre e eficaz ferramenta que o Espiritismo nos oferece, como potencializadora da nossa felicidade, da nossa paz futura e do nosso progresso, é, no entanto, aquela legenda que a gente já falou lá: fora da caridade não há salvação, que tem sido amplamente discutida. E não é a caridade só material, é a caridade no acolhimento, é a caridade em ouvir calado alguém que quer desabafar. A gente até citou o exemplo do Centro de Valorização da Vida, né? Que caridade maravilhosa é aquela, né? Muito bem. E aí, um texto também que vale a pena a gente trazer nesse finalzinho do estudo, nós vamos encontrar onde? No livro Boa Nova. Só para lembrar de novo, né? Ele nos traz, Humberto de Campos, com aquela sensibilidade e beleza de toda a sua obra, sobre a trajetória de Cristo, né? Por isso que eu acho esse livro maravilhoso, porque ele fala da trajetória de Cristo de uma maneira que nós não encontramos em outros lugares. Na sua missão apostólica, né? Passando pelo recrutamento dos apóstolos, depois terminando com seu flagelo e crucificação, passando por todas
as pazes. E Humberto de Campos narra, então, esses episódios com detalhes e informações maravilhosas. No capítulo 25, tem uma parte que é a última ceia, que Jesus está reunido com seus apóstolos. E depois de toda a conversa sobre a traição que iria acontecer, os sofrimentos que ele iria enfrentar, fatos esses que os apóstolos não entenderam muito bem, e até nem acreditaram, como é que isso é possível e tal. E o Cristo, então, dirigiu-se a João e lhe falou com ternura. Ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois dos nossos passos no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar, muitas vezes, o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada um firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. Então, essas palavras de Jesus foram anteriores à cerimônia de partir o vinho e o pão e proferir aquelas santas palavras da Eucaristia que nós conhecemos. E aí, finalmente, né, meus irmãos, chegamos ao fim desse estudo da noite de hoje. Valendo também lembrar, já tínhamos estudado no capítulo 6º, e eu já tinha falado hoje também, o Cristo Consolador, em que o Espírito de verdade, Jesus, veio nos trazer os esclarecimentos que nos faltavam acerca desse assunto. Lembrando e chamando a atenção, mas ingratos, entre aspas, né? Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. E aí, terminando, eu deixo para vocês um convite feito por André Martinez em uma das suas palestras sobre a porta estreita. Aceitemos o convite para o autoconhecimento e vamos caminhar decididos no rumo da felicidade. Nos encontraremos na reta de chegada, uma vez que todos fomos criados por Deus para sermos felizes. Para que adiar o começo dessa jornada? E aí vale lembrar também uma frase de Paulo aos Coríntios. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E ele arremata. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Graças a Deus, terminamos. Vamos lá conversar, então. Não é? Rapaz, esse tema não é fácil, não, porque eu fico imaginando o quanto a gente insiste na nossa imperfeição, nos nossos erros, né? E a gente a todo momento é chamado, mas essa escolha que é a entrada dessa porta estreita, poucos entrarão, e a gente fica querendo entrar, nós que estudamos a doutrina espírita, mas nos perdemos ainda nas elas da vida, né? Nas facilidades, nas coisas do mundo. E eu fiquei pensando aqui, de onde você tirou falou as 489 encarnações. Você está sendo muito otimista. 480, não estou não, 489, eu estou com 72,
Se você multiplicar, cara, é ano para burro. É ano, muito ano. Já se passaram 2.000. Né? 2.000 a gente ainda, Mas a muitos gente vai de para nós outra ainda não pessoa, vai entenderam. longe. E quem disse que a gente vai encarnar nesse mesmo planeta? Não sei. Mas que esse número foi muito interessante. Eu acho que é muito mais, está muito otimista, cara. Porque não é fácil, não. A gente trabalhar os nossos erros, e essa porta estreita, né? Porfiar é a porta estreita. Se a gente insista, brigue por passar nessa porta. Mas não é fácil, meu amigo. E a gente está aí aprendendo, ainda bem que tem a doutrina, que aumenta a nossa responsabilidade, né? Mas é aí uma luz aí, um farol para a gente seguir. E vamos lá, nas 489.000 encarnações, nós mudaremos, se Deus quiser. Alguém que mais quer comentar? Jóia, só agradecer mesmo aí a importância, né, o trabalho que vocês têm de estudar para preparar um estudo desse, né? É muito gratificante ver esse trabalho. Muito obrigado. Anderson? Bom. Se não tem comentários, eu vou pedir então ao Washington, se você tiver com disposição, para fazer a nossa prece de encerramento. Washington? Então, passo a bola para o João. Talvez o Anderson também já esteja fora. Vamos lá, então, continuar nesse momento de harmonia, de paz, porque é isso que a gente consegue quando nós estamos estudando o Evangelho do Cristo. Então, é de grande importância esse estudo, como disse o nosso irmão Washington, e principalmente quando nós estamos pesquisando para que a gente possa transmitir esse estudo, porque, com toda certeza, o que mais aprende e o que mais precisa somos nós, que estamos preparando esse trabalho. E quando ele chega aos ouvidos das pessoas, se consegue convencê-las dessa porta estreita que foi citada aí pelo nosso irmão Jorge, ou seja, não no momento no convencer no sentido de se transformar, mas no sentido de, olha, tem algo diferente, algo novo que eu preciso de conhecer. Então vem essa doutrina nos mostrar através desses estudos maravilhosos que fazemos e faz com que a gente vá se transformando aos poucos. Então, mestre querido, nós somos gratos a ti por este momento sublime de estudarmos este teu evangelho de amor. Obrigado, mestre Jesus, por esta oportunidade, por estar aqui encarnado, por participar deste grupo de estudo, por participar dessa instituição, o Centro Espírita Irmã Laura, ter contato com esses espíritos de luz e estar em sintonia contigo, mestre querido. Te pedimos que o Senhor possa envolver todos nós e todos os nossos irmãos que estão perdidos neste momento a ponto de se guerrear, a ponto de querer matar os nossos irmãos por orgulho, por egoísmo, por querer as coisas do mundo, as coisas da porta larga. Te pedimos, Mestre Jesus, que o Senhor possa tocar o coração e a mente desses políticos, todos eles, do nosso país, nosso querido Brasil, do mundo todo, em especial desse nosso irmão que hoje, né, preside a Rússia, de todos eles, Mestre Jesus, e todos esses ainda que
não entenderam que fora da caridade não há salvação. Isso eu possa envolver a todos eles e que eles possam pensar de forma diferente. Sim, sim. Obrigado, mestre querida, em teu nome, em nome dos mentores amados, abnegados companheiros do Centro Espírita Irmã Laura, em nome de Laura e em nome de Deus, pedimos então a permissão para encerrarmos o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças Que a Deus. assim seja, graças a Deus. Jorge, desculpa, eu fui